Bom dia, presidente, vereador Ailton Moreira, bom dia, procurador da Casa, doutor Rodrigo, bom dia aos vereadores, vereadoras, a todos que estão aí na assistência. A gente está aqui, né, foi um pedido nosso, justamente respeitando o poder legislativo friburguense. É importante estarmos aqui para apresentarmos o que foi construído até aqui, um pouco das nossas expectativas, do que a gente espera para os próximos meses, e também dar a oportunidade, a possibilidade de ouvirmos questionamentos a fim de sanar dúvidas, né, para que todos os vereadores e vereadoras entendam e compreendam o que a gente tem feito até o presente momento. A gente precisa destacar que vivemos um dos momentos mais críticos da história da humanidade. A gente sabe o quanto que a pandemia desvirtuou a situação no Brasil, no Rio de Janeiro, e tem um reflexo aqui na nossa cidade. Vivemos dias de muita dor, de grande impacto social. Lamentavelmente, dia após dia, tem crescido aí o quantitativo de pessoas que se vão pela Covid-19, muitas pessoas nesse momento estão hospitalizadas. A gente tem vivido essa última semana com um quantitativo mais crescente percentualmente de pessoas infectadas pela Covid-19. Então, 70% a 80% do nosso tempo tem sido consumido por conta aí do combate ao coronavírus. A gente vai falar de saúde, obviamente, que a gente tem que traçar toda uma estratégia, todo um planejamento de combate à Covid, vereador Wallace. Quando a gente vai falar de educação, volta ou não volta, como que vai ser o retorno, como que a gente vai fazer as readequações necessárias, especialmente aí para garantir a segurança dos profissionais da educação, como também dos alunos. Inevitavelmente, vereador Priscila, a gente tem que falar do combate, do enfrentamento à Covid-19. Se a gente falar de cultura, de esporte, das apresentações artísticas, dos jogos de futebol, das artes marciais, também a gente tem que traçar um regramento, um protocolo sanitário para que essas atividades, de forma progressiva, possam retornar. Então, quando falamos em economia, mais do que nunca, a gente cria um link, uma conexão direta com o momento que a gente está vivendo. Então, só para a gente exemplificar o quanto que a gestão pública municipal, não só em Friburgo, mas em todo o mundo, como que a própria Câmara de Vereadores tem sido afetada cotidianamente diante desses desafios. Desafios estes que são imprevisíveis. Daqui a uma semana, daqui a 2 meses, a gente não sabe o que vai acontecer, vereador André. Muito em breve. Então, é um momento bastante dramático que a gente vive. A gente tem se esforçado ao máximo, sabemos e reconhecemos que poderíamos estar no nível muito melhor, se não fosse algumas das nossas falhas, as nossas limitações, mas também se não fosse a pandemia, que, repito, 70% a 80% do nosso tempo diário é investido para a gente discutir, debater e buscar estratégias aí em relação à pandemia. Mas antes da gente falar algumas coisas relativas à pandemia propriamente, eu quero trazer aqui algumas informações, principalmente alguns números, para que vocês entendam como que a gente recebeu da gestão anterior a situação aqui na nossa cidade. Como todos nós sabemos, visivelmente, a nossa frota, os nossos equipamentos, a estrutura, seja física, né, ou equipamento de modo geral, já vem num constante sucateamento que não é de hoje, né? E, obviamente, que esse sucateamento compromete a qualidade do serviço. A gente sabe também que, com o passar do tempo, houve uma redução em relação àqueles profissionais que são fundamentais no exercício dos serviços públicos. E aqui destaco o vereador Gaguinho, que conhece com muita propriedade o cenário atual, né, o cenário
e comparado com o cenário de anos atrás. Nós tínhamos muito mais braçais, nós tínhamos uma estrutura muito mais fortalecida. O município tinha muito mais condições de desempenhar um serviço com efetividade, com eficiência, com eficácia. Com o passar do tempo, com a deficiência estrutural, somado ao quantitativo reduzido de funcionários, hoje o município tem uma dificuldade muito grande, até porque territorialmente Friburgo é gigantesco. Então a gente tem essas dificuldades, essas limitações da gente fazer as intervenções e reparos necessários nos nossos distritos, bairros, rua, e a gente tem uma programação, um planejamento para a gente reestruturar Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras, as subprefeituras, seja dando melhores condições de trabalho, como também tendo mais pessoas disponíveis para poder melhor executar o serviço. Então, isso que eu estou dizendo aqui em relação à estrutura da máquina pública é visível por todos nós, porque já acompanhamos há um bom tempo. No dia 4 de janeiro, quando nós, então, primeiro dia útil de 2021, assumimos a prefeitura, nós, de recursos próprios, pegamos um caixa de R$ 3.481.000, sendo que haviam despesas com o pessoal sem cobertura orçamentária e nem financeira em torno de R$ 8.794.000, ou seja, nós tínhamos em caixa R$ 3.481.000 e cerca de R$ 8.800.000 sem cobertura orçamentária e sequer financeira. Destacando que, para esse ano 2021, existe uma estimativa de receita de menos R$ 20 milhões, aproximadamente, quando comparado com o exercício anterior. Ou seja, a projeção para esse ano é que a gente tenha menos R$ 20 milhões, vereador Isaac, de arrecadação para aplicar no município. E é natural que, ano após ano, haja um crescimento. Tanto é que a gestão anterior teve um crescimento aí aproximado anualmente de 30 a 40, 50 milhões de reais. De 30 a 50 milhões. Teve ano que teve em torno de 50 milhões de reais a mais quando comparado com o ano anterior. O que está acontecendo aqui para a gente é o inverso, justamente o reflexo da pandemia. É só a gente observar, por exemplo, o que o município arrecadou no ano passado de impostos e a projeção que tem para esse ano, justamente porque a economia tem sido profundamente impactada. Então, a nossa situação financeira não nos é nada confortável. Só para vocês entenderem melhor, desses R$ 8.800.000, R$ 1.472.000 de dívida de fundo de garantia relativa a novembro de 2020 e a segunda parcela do 13º. R$ 6.518.000 relativo ao INSS das competências de novembro, dezembro e 13º, tudo de 2020. E ainda R$ 803.000 relativo aos cargos de comissão que foram exonerados no dia 31 de dezembro de 2020, que também, repito, não tinha cobertura orçamentária. Além disso, nós tivemos que pagar 2 parcelamentos junto à Receita Federal, no montante de R$ 1.589.000, relativos a meses de 2020, totalizando um déficit, ou seja, uma dívida herdada só em relação ao exercício anterior de R$ 10.383.000. Então, a gente tinha 3.481.000 e uma dívida em torno de 10.383.000. Além disso, o município tem hoje cerca de mais de 37 milhões de reais de dívidas com precatórios judiciais. O município estava há muito tempo que não realizava o pagamento desses precatórios. A gente tem pago mensalmente, vereador Zezinho, R$ 790.000. E aí, vocês podem até estar perguntando assim, caramba, mas diante
todas essas dívidas, diante de um cenário em que projeta uma diminuição de receita no montante estimado de 20 milhões de reais, de que forma que o município tem conseguido arcar aí com seus compromissos mensais? É justamente porque a gente tem seguido uma linha de respeito ao seu, ao meu, ao dinheiro de cada um dos contribuintes friburguenses. Então, a gente tem gerado algumas economias essas que têm garantido que a gente consiga aí arcar com as dívidas e compromissos do município. Nós tínhamos alguns fornecedores que estavam atrasados há muito tempo, nós colocamos em dia, inclusive, pagamentos de diárias e servidores que estavam atrasados há muito tempo, de 2020, nós também colocamos em dia. Só em janeiro, nós tivemos aí sequestrado do Tesouro Municipal, ou seja, houve um bloqueio judiciais que somando, chegou na casa aí de quase 2 milhões de reais. É um problema que nós temos, doutor Rodrigo. Mensalmente, há um constante bloqueio, principalmente da saúde, porque falta de organização e planejamento de muito e muito tempo. Muitas das vezes o município tem que comprar um medicamento judicialmente, além de ter as custas naturais, que tem todo um processo judicial, paga muito mais caro porque não tem um planejamento. A gente está quantificando todas essas informações, justamente para que nos próximos procedimentos licitatórios nós venhamos inserir tais medicamentos, materiais médicos, e com isso o município vai comprar bem mais barato, porque o município compra em grande quantidade no atacado, e a gente vai progressivamente diminuir aí os gastos que o município tem com os bloqueios e as demandas judiciais. Só no ano passado, totalizando tudo, foi próximo de 30 milhões de reais. Então, imagine, a Câmara aprova, discute, vota e aprova a Lei Orçamentária Anual, que é o planejamento prévio de cada secretaria, de cada setor, de cada programa. E aí, ao longo do ano, são dezenas de milhões de reais consumidos por bloqueios judiciais, o que dificulta a implementação ou a continuidade dos programas e dos projetos desempenhados pelas secretarias municipais. Nós, no âmbito da Secretaria de Fazenda, a gente está buscando a contratação de uma empresa para fazer o georreferenciamento e atualização da planta genérica de valores aqui na nossa cidade. Sabemos o quanto que o município deixa de arrecadar, porque a gente tem a necessidade dessa atualização da nossa planta genérica. A gente vai fazer uma revisão do Código Tributário Municipal, em breve, a Câmara, de modo geral, vai ser acionada. Vai ser muito importante esse debate, vereador Gaguinho, para a gente ajustar as inconsistências e algumas injustiças praticadas em relação ao Código Tributário que foi aprovado por essa casa alguns anos atrás. Então, vamos buscar o máximo de equilíbrio, a vereadora Vanderlei, inclusive, teve no nosso gabinete, a gente discutiu muito sobre isso, vereadora, acerca dessa necessidade da gente buscar esse equilíbrio. A gente está otimizando, melhorando a nossa cobrança administrativa, porque o município, muitas das vezes, por não alertar o contribuinte municipal, seja pessoa física ou pessoa jurídica, por falta de criar um caminho, um mecanismo, utilizar a tecnologia, muitas das vezes, passa-se anos, a prefeitura não cobra administrativamente, vai para a dívida ativa, daqui a pouco a pessoa é surpreendida com uma ação judicial, movido aí pelo tribunal, e isso tudo poderia ser evitado, porque muitas das vezes o município paga as custas judiciais, valor superior que ele tem para receber. Então, é um prejuízo incalculável, e a gente está otimizando internamente na prefeitura, inclusive utilizando aí das ferramentas digitais, para que a gente consiga notificar virtualmente, de forma automática,
como acontece, por exemplo, quando a gente deixa de pagar uma determinada conta no banco, que envia um WhatsApp ou um e-mail de forma automática para que a pessoa busque a regularização. A gente precisa aqui trazer alguns destaques em relação a essas economias, é importante que vocês saibam. A gente, até o dia 17 de março, comparando os gastos de combustível, até 17 de março de 2020, com 2021, ou seja, do último ano da gestão anterior com essa, destacando que houve um aumento substancial do valor do combustível, do diesel, da gasolina. A gente conseguiu economizar pagando mais caro no combustível, R$ 226.960. Até porque a gente tem aqui um sistema de controle de combustíveis. Depois, se os vereadores até quiserem olhar. Então, aqui a gente tem o controle efetivo. Foi abastecido, tem os dados do veículo, marca, modelo, placa, o horário, o dia, a quantidade de combustível. Aqui a gente consegue mensurar exatamente qual tem sido gasto por veículo. Inclusive, a gente já está fazendo algumas análises de algumas informações bastante estranhas, para não dizer suspeitosas, né? Porque me parece que tem veículo que abasteceu muito mais do que deveria. Então, o município, ele paga caro por um sistema que tem muitas ferramentas que até então ainda não tinham sido utilizadas. Então, a gente está buscando aproveitar ao máximo esse sistema, inclusive, esse relatório detalhado de abastecimento de veículo faz com que a gente consiga ter um controle efetivo. O nosso objetivo, mais adiante, é ter um georreferenciamento dos veículos, em que a gente vai saber em tempo real onde estão cada um desses veículos, até porque a gente teve um relatório recente, vereador André, que nos chamou muita atenção, de alguns anos atrás, de vários veículos, vereador Dirceu, que saíram dos limites do município de Nova Friburgo, e nós identificamos isso através do relatório que a gente conseguiu aí com a rota que eles passaram pelo pedágio, né? Sem qualquer tipo de justificativa, né? Como que um veículo de propriedade do município sai das delimitações da cidade e vai para outros municípios. Então, isso tudo a gente está otimizando, aperfeiçoando, para que a gente consiga economizar aí os recursos públicos. A gente fez pela primeira vez na história um pregão eletrônico para aquisição de insumos para diabéticos. A estimativa inicial, vereador Isaac Deman, era de R$ 2.359.000. O valor final ficou em R$ 1.008.000. Economia de em torno de R$ 1.351.000. Olha a importância do pregão eletrônico. Porque o pregão eletrônico, ele possibilita a participação das empresas de todo quanto é lugar do país. Então, uma empresa que está do outro lado de Nova Friburgo, para ela vir participar do certame aqui, presencialmente, são muitos gastos, muito desgaste, e ainda correr o risco de gastar uma fortuna de transporte, de alimentação, né, de hospedagem e perder. Então, a gente está abrindo esse leque de oportunidades, mais empresas têm participado dos pregões eletrônicos e a gente tem conseguido boas vantagens em favor do município. Então, até o dia 15 de março, nós chegamos aí a economizar quase 3 milhões de reais, porque nós estamos optando aí pelo pregão eletrônico. Só em casos excepcionais, vereadora Vanderleia, que a gente ainda tem o pregão presencial. Mas o nosso objetivo é atingirmos aí próximo de 100% dos nossos pregões realizados de forma eletrônica, porque dá maior segurança, maior confiabilidade e, o melhor de tudo, maior economicidade, dinheiro esse que pode e já está sendo utilizado aí para atender outras demandas da nossa sociedade.
nós conseguimos ter uma economia de quase que 90% na licitação para a contratação de empresa de seguro da frota. A estimativa inicial era de R$400 mil, a gente fechou o contrato 41.500, também pela primeira vez o pregão eletrônico. A empresa que está lá hoje é a mesma empresa que estava anteriormente, cujo valor era muito maior. Como essa empresa, né, viu que havia essa concorrência, essa competitividade com maior quantidade de empresas participantes, ela teve que ofertar um preço menor para poder continuar prestando serviço aqui na nossa cidade. A gente está avançando em algumas ferramentas tecnológicas, que a gente entende que esse é o caminho. A gente tem um processo aberto para contratar um sistema chamado eOuve, que é uma ouvidoria digital. Então, a gente, de forma personalizada, cria os módulos dentro desse sistema, e é muito interessante porque a gente coloca saúde, a gente coloca educação, transporte público, turismo, segurança, e tantas outras informações que a gente entender necessárias. E aí a gente abre o link, por exemplo, transporte público, e aí tem vários campos para a gente selecionar. O ônibus está sujo, o horário atrasado, fui maltratado, enfim, o que tiver de queixa, vai colocar nesse aplicativo. E tem a oportunidade, inclusive, de colocar a foto. O ônibus está com o pneu careca. Você vai poder tirar a foto, vai registrar, vai encaminhar, né? E vai haver um acompanhamento dentro de uma central na prefeitura. Isso vai ser fantástico. Por quê? Tem um buraco na rua, vai ter um registro. E ele possibilita colocar o local em tempo real. Então, vereador Wallace, lá na sua rua, tem um buraco, problema de iluminação pública. Em tempo real, você vai acionar o localizador e ele vai transmitir todas essas informações para a central. E aí, presidente, vai ser emitido um relatório. Com cada um dos tópicos, nós vamos cobrar, né, um percentual de resolutividade por cada secretaria. E a gente vai acompanhar, né, de perto as reclamações, as reivindicações da sociedade e aquilo que efetivamente está sendo cumprido e aquilo que não está. Porque o que a gente não pode admitir, hipótese alguma, vereador Zé Roberto, é que uma demanda da sua comunidade ou de qualquer outro bairro de Nova Friburgo fique uma eternidade para ser resolvido. E tem que ser resolvido. Pode demorar um pouquinho? Pode. Por conta das dificuldades, limitações, estrutura. O que não pode, vereador Gaguinho, é ficar uma eternidade para resolver uma coisa tão simples. E aí a gente lá do gabinete, com acesso a esses relatórios periódicos, a gente vai saber exatamente a eficácia em relação ao serviço prestado, né, por cada uma das secretarias. E vai nos ajudar, inclusive, no processo de fiscalização com as concessionárias. Porque quando tiver lá as reclamações da Águas, da EBMA, da empresa prestador de serviço de transporte coletivo, vai nos ajudar, serão instrumentos que nós poderemos utilizar para cobrar essas concessionárias. Seja notificá-las administrativamente, seja no futuro, tendo aí que percorrer um caminho judicial, para proteger a nossa população, para garantir os direitos a toda a municipalidade. Então, é um sistema que muito em breve vai estar à disposição dos munícipes, em um valor muito baixo, em que a gente vai, certamente, promover boas evoluções aí, principalmente em relação à prestação da qualidade de serviço de transporte público. A gente tem avançado com alguns outros sistemas, inclusive para a gente ter uma análise aí em tempo real do que está entrando no município, o que está tendo de despesas, fazendo os comparativos com meses e anos anteriores. E essas informações são fundamentais, principalmente para a gente analisar a nossa capacidade, nosso desempenho
em relação à nossa arrecadação, repito, grande parte dessas ferramentas já existia, vereador Zezinho, no pacote que o município sempre pagou uma fortuna. E, infelizmente, ele sempre foi subaproveitado e agora a gente está se dedicando ao máximo para que a gente consiga aí processar essas informações no banco de dados e nos dar informações para que a gente consiga melhorar a gestão pública municipal, né? Então, a gente tem arrecadação da dívida ativa, arrecadação de ISS, de taxas, né, receitas por fonte, de recursos 2021, e a gente consegue fazer um comparativo, por exemplo, estou vendo aqui, ó, através do gráfico, 2005, a gente arrecadou de ISS 10 milhões e meio. Em 2021 até agora, a gente arrecadou quase 10 milhões, ou seja, até meados de abril, a gente arrecadou praticamente o que 2005 arrecadou ao longo dos 12 meses. Então, aqui a gente tem uns comparativos super interessantes, né, que vai nos ajudar, inclusive, quando a gente fizer aí a tão necessária reforma do Código Tributário Municipal. Nós estamos aperfeiçoando também o nosso módulo em relação aos nossos almoxerifados, porque é inadmissível que os setores não se comuniquem de forma sistematizada. É inadmissível que uma farmácia do Hospital Municipal Raul Sertã, vereadora Priscila, não tenha acesso de forma sistematizada do que tem em tempo real dentro do almoxerifado da saúde. Então, a gente está avançando com isso, inclusive tem um relatório aqui, né, só para exemplificar, eu falei da saúde, mas serve para tudo. O almoxerifado da educação que já está mais avançado. Eu emiti um relatório aqui de consumo de fonte PVC. Está aqui, ó. O presidente, o Hélio Moreira, está visualizando. Aqui a gente tem a relação de todas as escolas, dentro do período que a gente colocou, que utilizou fonte PVC. Quanto que custou, né, a unidade desse forro? Qual a quantidade que foi consumida por cada uma dessas unidades educacionais? Isso daqui é o mínimo, é o básico que a gestão pública tem que fazer para gerar esse controle. Isso, com o passar do tempo, vai gerar um resultado fantástico, porque vai otimizar os nossos processos de aquisições, de contratações, vai inibir os vícios que todos nós sabemos que existem, né? Quantos materiais nós já ouvimos, né, que com a prática da má-fé foram desperdiçados, né? Então, a gente tem avançado com esses modos, porque a gente entende que a gestão precisa se modernizar, ela precisa avançar. A gente precisa destacar que nós temos, com todas as dificuldades, buscando valorizar os servidores. Reconheço aqui que nós estamos muito aquém do que, de fato, os nossos servidores merecem, seja por nossos erros, ou seja pela dificuldade que a gente tem em relação, desculpe o termo que eu vou utilizar aqui, a maldita Lei Complementar 173, que nos engessou a ponto de não nos darmos o caminho, vereador Cascão, da gente garantir a valorização do servidor, não apenas verbalmente, mas principalmente dando aí melhores remunerações e benefícios. Mas ainda assim nós temos a maior quantidade na história de servidores públicos efetivos assumindo posições no primeiro e segundo escalão. Nós temos a maior quantidade de mulheres nas secretarias. Eu estive lá em Brasília conversando com a secretária nacional de políticas públicas sobre mulheres, e aí a vereadora Wanderleia, ela me botou contra a parede e falou assim: prefeito, eu saber o seguinte, quantas secretárias você tem lá na sua cidade? E eu falei: olha, as principais secretarias estão nas mãos das mulheres. Nós temos, pela primeira vez, a Procuradoria-Geral do Município, uma mulher, a Controladora, uma mulher, Saúde, uma mulher, Educação, Assistência Social, Turismo, Secretaria de Gabinete e Meio Ambiente. Ela até se assustou. Então, assim, a gente tem valorizado os nossos servidores, né, as mulheres, de modo geral, e as pessoas que têm qualificação e capacidade técnica. A gente sabe que a gente já está indo no 4º mês e existem alguns setores
que eu não preciso aqui enfatizar, porque vocês têm muita consciência disso, que precisa evoluir, que não está dando certo. Em alguns setores, a gente já vai começar a fazer os ajustes necessários. O time que está ganhando se mexe, mas o time que está só perdendo, precisa de ajuste. Então, a gente vai começar a fazer alguns ajustes, né? Vocês vão perceber em breve, porque os mesmos são necessários. Falando ainda sobre os servidores, existe um sonho dos servidores do plano de cargos, carreira e salários. As gestões anteriores gastaram uma fortuna contratando o Instituto e até hoje o plano não saiu do papel. A gente já pegou esses estudos, estamos debruçados neles e esse plano vai sair do papel. Mas do que adianta também ter o plano, vereador Isaac, se o município não arcar com os seus compromissos? A gente tem a Lei 40, a Lei Complementar 40 de 2008, que assegura o plano de carreira para o magistério, mas, em grande parte dele, não estava sendo cumprido há anos. Existe uma dívida acumulada entre os processos administrativos e judiciais em torno de 6,5 milhões de professores requerendo adicional de qualificação e mudança de classe. A partir do mês passado, mês de março, a gente começou a pagar dívidas essas que eram desde lá de trás, algumas de 2013, vereador Isaac. E a gente está pagando regularmente, estamos chamando cada um dos professores, buscando aí uma repactuação, vereador André, para que seja pago essas dívidas atrasadas de forma parcelada dentro das condições do município e que atenda satisfatoriamente o nosso servidor. Então, a gente está ajustando isso. A gente está bastante avançado em relação a alguns projetos que a gente vai enviar para a Câmara relativo aos servidores. A gente sempre defendeu que é inadmissível o servidor ter como vencimento base menos do que o salário mínimo. Isso vai ser corrigido. Nós vamos enviar para a Câmara esse projeto. A Câmara vai discutir, vai cumprir o regimento interno que estabelece no mínimo 3 audiências públicas de todos os projetos que impactam diretamente o cotidiano dos nossos servidores. E eu tenho certeza que todos nós, senhor presidente, vamos participar desse momento histórico, que não vai ser só dar a garantia do servidor para que ele não ganhe um salário indigno inferior a um salário mínimo, mas também reajustes salariais para as categorias de modo geral dentro das condições do município. Então, esse ano a gente encaminha para essa casa, para que a gente una forças, vote ainda no ano de 2021, para que comece a valer a partir de janeiro de 2022. Além disso, a gente também está caminhando com a nossa reforma administrativa, para que também seja discutida com cada um dos vereadores e vereadoras, para que seja aprovado ainda esse ano, para que ano que vem a gente já comece com um novo modelo, com uma nova estrutura organizacional administrativa aqui do nosso município. A gente está terminando de fazer o impacto, vereador Zezinho, que é o presidente da Comissão de Apoio aos Servidores, para o chamamento de todos os concursados de 2015. Falta muito pouco para a gente chamar todos aqueles que foram aprovados para vagas imediatas. Vai reforçar as nossas equipes, vereador André, vereador Cascão. Nós temos, por exemplo, um quantitativo bem reduzido de guardas municipais, né? E a gente vai estar chamando aí quase 40 guardas municipais para reforçar aí o efetivo, né? Para que a gente consiga dar maior segurança e proteção ao nosso patrimônio e à população. Além disso, está previsto para ano que vem a realização de um novo concurso. A gente tem muitas lacunas a serem preenchidas. Os vícios da administração pública municipal, com o passar dos anos, geraram uma série de deficiências e injustiças, porque hoje nós temos um quantitativo muito grande de comissionados, que não deveria ter.
justamente porque várias funções, inúmeros cargos, né, que deveriam ser ocupados por servidores efetivos, infelizmente, bom dia, Max, tudo bem? Infelizmente, têm sido utilizados aí para ocupação de cargos comissionados. Então, a gente tem inúmeros profissionais que trabalham na oficina, agentes comunitários de correios, motoristas, braçais, coveiros e tantos outros mais que são comissionados. Não faz sentido algum o comissionado ocupar uma posição de atividade fim. O comissionado é para exercer funções de assessoramento, de chefia, né? Secretaria, subsecretaria, não essas atividades. Então, antes da gente fazer o concurso público para regularizar de uma vez por todas essa situação, e nós vamos fazer, principalmente para suprir as carências da saúde, a gente vai fazer um processo seletivo para começar a fazer aí essa limpeza, essa oxigenação, buscando esse ajuste tão necessário para a máquina pública. Que quando chegar lá na frente, com outros prefeitos, outros secretários, a gente vai ter uma estrutura funcional muito mais eficaz. Hoje a gente tem setores importantíssimos na prefeitura que são compostos predominantemente por comissionados. E aqui eu não estou para criticar o comissionado, pode ser algum, porque nós temos comissionados que desempenham um trabalho com muita eficácia. A grande questão, vereador Carlos Leandro, é que depois que muda a gestão ou muda o secretário, ele leva uma nova equipe. E aí, às vezes, começa do zero uma gestão, né? Tem a dificuldade da continuidade. A gestão pública, ela é contínua. Ela não pode ter as paralisações, as interrupções. Então, a gente precisa, sim, em cada setor, ter uma equipe técnica qualificada e que esteja ali de modo permanente. Né? Porque a gente que assumiu a nova gestão a partir de janeiro de 2021, a gente até hoje está tendo algumas dificuldades, porque a gente mudou algumas pessoas e até que, por mais que as pessoas sejam qualificadas tecnicamente, até que consiga entrar no ritmo, né, de processamento dos processos e das etapas de trabalho no seu dia a dia, leva-se tempo, né? Então, assim, ainda sobre servidores, a gente está estudando aí um pacotão de benefícios para os nossos servidores, né? Inclusive aí, né, vale alimentação, não para todos, inicialmente, mas para aqueles que realmente ganham menos, né? A gente está fazendo esse estudo, inclusive de diminuir a carga horária, né? Porque, na verdade, a diminuição da carga horária vai ser nada mais do que ajustar algo que está sendo ilegal, né? Porque determinados setores, o servidor tem que cumprir uma determinada carga horária e desde lá de trás foi acordado que ele cumpriria uma carga horária menor. Então isso precisa ser regularizado. E não só isso, a gente precisa ser isonômico para que aqueles que trabalham uma carga horária maior também tenham a carga horária reajustada, né? Então isso está dentro aí do nosso planejamento, da nossa programação para garantir aí direitos para os servidores. Estamos buscando convênios para que os nossos servidores tenham aí a possibilidade de dispor de um plano de saúde, um plano dentário, comprar na farmácia, comprar em mercado de forma mais barata, com desconto, vereador Cascão. O município de Nova Friburgo, a prefeitura é o maior empregador. Então, tem grande oportunidade de negociar com os estabelecimentos, com as empresas de um modo geral. Vamos aproveitar, né, que somos o maior empregador para gerar os benefícios merecidíssimos para cada um dos nossos servidores. Né? Quero aproveitar aqui o momento, né, para pedir, né, fazer um apelo aos vereadores que têm tanta representatividade, que têm influência, que têm um respeito aí pelas pessoas que lhes seguem, né, que a gente gere cada vez mais a consciência da importância das pessoas tratarem bem os servidores, principalmente da saúde. Tem sido uma carga emocional gigantesca, vereador André. Tem
técnicos de enfermagem, tem enfermeiros, tem médicos que já chegaram no seu limite, que eles têm chorado, que têm tido, às vezes, até um colapso emocional. Então, de todos os profissionais, né, que têm estado da linha de frente, tem o pessoal da segurança e tantos outros mais, os da saúde, vereador Cascão, o senhor que sempre foi um grande lutador por essa causa, né, tem sofrido aos montes. Então, se você conhece alguém, né, vamos estar estimulando, motivando esses profissionais, porque o que seria de nós, da nossa cidade, se não fosse eles? Eu quero trazer aqui algumas informações em relação às concessionárias. A gente sabe que as concessionárias, elas sempre fizeram o que queriam com a nossa cidade. A gente não via até então uma fiscalização efetiva. A gente entende e reconhece que a empresa tem que ter o seu lucro, as concessionárias têm que lucrar, mas não superlucrar às custas da prefeitura, às custas do contribuinte municipal. Então a gente começou esse processo de fiscalização e em uma dessas etapas nós identificamos que lá atrás o município pagou pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, e aí, se a gente tivesse a mesma intenção ou a mesma prática de muitos gestores que estão espalhados pelo nosso país, quando a gente descobrisse isso, vereadora Priscila, sabe o que o político corrupto faria? Ele iria fazer uma chantagem com a empresa, ia falar que a empresa estava devendo quase R$1.300.000 e ele colocaria no bolso, vereador André, um valor muito menor e resolveria a situação. Mas não, nós peitamos a empresa e a gente vai continuar peitando. A gente tem feito uma análise minuciosa dos contratos, vai chegar o tempo em que a sociedade vai tomar conhecimento de algumas mudanças e ou alguns benefícios que serão revestidos em favor da nossa população. Então, assim, R$1.282.000 que recentemente retornaram aos cofres do município. E posso afirmar que com o passar do tempo a gente vai ter muito mais, vereador Zé Roberto. Para a gente ter maior transparência, as reuniões que são realizadas com os diretores das empresas concessionárias, a gente tem filmado e dado ampla publicidade à população. Tudo que é conversado, tudo que é dialogado, tudo que é discutido na reunião, né, a toda a sociedade tem acesso. Pela primeira vez na história, nós cobramos o lote 1 da concessionária Nova FAOL. Sabemos que são 3 lotes da prestação de serviço no contrato que encerrou em 2018. 2 lotes foi via contrato, licitação, e o lote 1 foi via caráter emergencial. As gestões anteriores, o Tribunal de Contas sempre notificava a Prefeitura para fazer a cobrança de outorga relativa ao lote 1 e nunca havia sido cobrado. Não sei por que o Tribunal de Contas também nunca se posicionou de uma forma mais incisiva. Pois bem, nós cobramos em torno de R$1.800.000 e poucos mil, vereador Cascão. Hoje a empresa deve mais de R$6 milhões, isso contabilizando dívidas administrativas, sem contar algumas judiciais que está brigando aí judicialmente. Né? Inclusive, em 2017, foi firmado um acordo de aumento de frota, ou seja, incorporação de 10 veículos, tendo aí a condicionante do reajuste tarifário naquele ano, vereador Gaguinho. O reajuste tarifário aconteceu? Ocorreu. Mas a empresa cumpriu com a parte dela? Não cumpriu. Era para ela ter 167 veículos. Hoje a empresa tem menos de 100 veículos. Tem em torno de 89 veículos em atividade. Ou seja, praticamente a metade. Então, a gente tem buscado o diálogo sempre com as concessionárias, mas quando ela se posiciona no sentido de onerar o município, seja de que forma que for, tem o nosso posicionamento, porque é nossa obrigação defender os interesses da municipalidade.
Então, a gente, em relação ao transporte coletivo, que é uma das maiores preocupações da sociedade, a gente, em janeiro, abriu um procedimento de contratação em caráter emergencial, porque a gente sabe e reconhece que uma licitação de transporte coletivo não acontece da noite para o dia, principalmente nós que almejamos aproveitar esse momento tão caótico para que se transforme numa grande oportunidade de termos um transporte de qualidade, moderno e que atenda de forma satisfatória a população. Inclusive, a gente tem estudado alguns modais, temos visto o que tem acontecido no país afora. A gente sabe que o ônibus elétrico, com o passar do tempo, vai ser uma realidade. O custo dele é muito menor, e o que gera como consequência uma tarifa menor para os usuários. E o interessante do transporte, e a gente tem estudado isso, vereadora Priscila, que o ônibus elétrico, diferentemente do combustível fóssil, que a ideia é utilizar menos possível para gastar menos, ele não. Ele, quanto mais você usa, mais ele recarrega. Então, é interessante que ele seja utilizado o máximo possível, vereador Zé Roberto. Então, a gente está contratando um instituto pelo valor de R$346 mil para fazer todo esse estudo, e aí esse estudo que vai dizer para a gente quais serão as linhas, qual vai ser o melhor modelo para ser implantado aqui na nossa cidade. Esse mesmo instituto já vai preparar o edital de licitação de concessão. Essa empresa já preparou estudos e editais de licitação de concessão do transporte público em várias localidades do país, inclusive Belo Horizonte. Então, a gente vai ter um estudo para nos dar base e fundamentação para que a gente tenha um transporte público de qualidade. Eu posso assegurar para vocês que o nosso transporte público vai ser uma referência na região do estado. Vai ser, nós vamos sair, desculpa a expressão, mas a gente vai sair do inferno para o céu, né? E aí eu estou falando isso independentemente da empresa que estiver, pode ser a Nova Folga ou qualquer outra empresa, desde que cumpra a rigor o que vai ser estabelecido dentro do edital de licitação. Então, a gente sabe que existem preocupações, né, e existem pessoas que dizem, mas não foi feito nada até agora, tem net. Foi feito sim. Tanto é que a gente abriu o procedimento de contrato emergencial que deveria ter sido aberto lá atrás. Na verdade, nem precisaria disso se a gestão anterior tivesse cumprido com a sua obrigação de fazer licitação em dia. E abrimos aí e já concluímos a etapa de contratação do instituto que vai prestar esse serviço para a municipalidade. A gente está concluindo o nosso edital para contratação de empresa, né, que vai prestar o serviço aqui na cidade em caráter emergencial. É importante que vocês saibam, como representantes do povo, que o dia em que a empresa entregou o serviço, né, um aviso prévio, para os próximos 30 dias, no dia posterior, algumas empresas do país ligaram para a prefeitura, interessadas em participar do certame, vereadora Wanderleia, e nós dissemos o mesmo para todos. Em breve, vai ser divulgado, publicizado, o edital, e aí vocês vão ter acesso, como qualquer outra empresa, cidadão e cidadã do país, para que possa fazer os cálculos e apresentar a sua proposta. Inclusive, a gente já disponibilizou no portal da transparência do município os documentos, ou melhor dizendo, cópia dos documentos da concessionária FOL em relação à planilha de custo, à frota, às informações de modo geral, justamente para que qualquer empresa do país tenha acesso a essas informações, já para ter uma base de como que é a prestação de serviço aqui na nossa cidade. E vai ser assim, sempre, independentemente da empresa que estiver aqui. É um compromisso que a gente assume com a sociedade, de ter a publicidade das planilhas de custo, das informações que é de conhecimento, ou deveria ser de conhecimento público da população, para que todos tenham acesso a essas informações.
Então, se acessar o celular aí agora, vocês vão ver lá em destaque, transporte público municipal com informações que precisam ser apuradas e serão auditadas para que, ao final, a gente chegue à conclusão que, de fato, a empresa estava certa ou que a empresa estava praticando aí uma tarifa ou uma planilha de custo que não condiz com a sua realidade. Inclusive, a gente precisa trazer também para o conhecimento dos senhores e senhoras que a gente nós fizemos algumas tentativas buscando um acordo com a empresa até que conseguíssemos fazer a tão necessária licitação. Quero aqui aproveitar um momento até para agradecer ao vereador Max, que se mobilizou em nome da Comissão de Ordem e Mobilidade Urbana. Tivemos algumas reuniões, e só para vocês terem uma ideia, isso está gravado, vocês podem assistir nas nossas redes. Em janeiro, quando a gente teve a reunião com os representantes da empresa, vereador Gaguinho, a única coisa que eles pediram foi o subsídio que a gestão anterior havia acordado, sem qualquer tipo de previsão orçamentária, utilizando o recurso de um fundo sem base legal, que era o Fundo de Mobilidade Urbana, e que eles queriam R$400 mil por mês, que para eles era satisfatório. Isso foi em janeiro desse ano. A gente está agora em meados de abril. E aí depois ele falou que precisava de mais para manter a empresa funcionando plenamente. E agora, recentemente, para eles, o valor real é de R$1.500.000. Eu não estou dizendo que é verdade, que não é verdade, ou que a informação não procede, mas a gente precisa confirmar. E aí, diante da situação, presidente, nós apresentamos uma proposta de uma parcela mensal em torno de R$500 mil, e ao final do período de apuração, que a gente identificasse prejuízos em desfavor da empresa, ou seja, um desequilíbrio, a gente assumiria todo o compromisso. Ou seja, a empresa não perderia absolutamente nada. Nada. Ou então, se a gente identificasse lá na frente que houvesse um desequilíbrio em desfavor do município, aí nós iríamos percorrer o caminho inverso. Nós receberíamos o ressarcimento desses recursos aos cofres do município. Isso significa que, financeiramente, a empresa não ia perder nada, vereador André. E aí a gente está nesse dilema. Repito, em breve vai ser publicado o edital, a sociedade toda vai tomar conhecimento. Se a empresa que apresentar a melhor proposta vai ganhar o certame, ok? Até que a gente faça, então, a licitação de concessão. Aí vocês podem estar perguntando assim, mas e se não aparecer empresa alguma? A Procuradoria já está tomando todas as medidas, traçando um caminho preventivo para garantir a continuidade da prestação do serviço de transporte público aqui na nossa cidade. Então, bom dia, vereador Cristiano. Então, eu quero trazer aqui essa paz, essa segurança, essa tranquilidade para os friburguenses. A gente sabe muito bem que a gente tem as nossas falhas, nós temos as nossas limitações. Temos que melhorar, não é pouco não, é muito. Mas também a gente sabe que existem alguns grupos, algumas pessoas que, ao invés de estender as mãos para ajudar, só sabem apedrejar. Inclusive, a gente tem visto até nas redes sociais alguns que nos procuraram pedindo nomeação, pedindo um monte de vantajosidade do governo, e a gente fechou as portas e disse não. Aí agora essas pessoas estão bastante agressivas nas mídias de modo geral, Inclusive, tem algumas mídias que recebiam uma fortuna dos cofres públicos, que não vai receber mais um centavo, que tem atacado a gestão, mas o tempo vai mostrar, vai dizer quem está certo, quem está no caminho da legalidade e da moralidade. Todos nós sabemos que transporte público e a saúde são os dois grandes problemas que a gente tem aqui na nossa cidade. Como eu disse no início, 70% a 80% do nosso dia a dia é consumido por conta do combate, do enfrentamento à Covid-19. Nesse enfrentamento à Covid,
a gente tem estado frequentemente dentro do hospital, tem ouvido os servidores, os familiares das pessoas que estão internadas. A gente tem ido, inclusive, dentro da ala Covid, né, para conversar com as pessoas. E a gente tem acompanhado semanalmente o cenário da nossa cidade. Infelizmente, essas últimas semanas, explodiu. Então, com todas as dificuldades que a gente tem, em 2020, dezembro de 2020, nós tínhamos 19 leitos de enfermaria. Hoje nós temos 65 leitos. A gente sabe que existe uma carência muito grande de profissionais da saúde de modo geral. E o quanto que os nossos estão esgotados, física e emocionalmente. Então, nós aproveitamos o processo seletivo anterior e chamamos 167 profissionais da saúde. A verdade é que alguns profissionais, ao chegarem no Hospital Raul Sertã e visualizarem a situação tão dramática, de tanto abalo emocional, que alguns, infelizmente, não têm estrutura para continuar. Então, desses 167, nós tivemos até uma quantidade grande que não quis continuar. Além disso, nós fizemos um processo seletivo para chamar até 63 médicos. E aí também a gente teve um quantitativo de interessados bastante reduzido. Então, a gente tem hoje um dos maiores problemas dentro do Hospital Raul Sertã, e alguns vereadores vão lá fiscalizar e constatam isso em loco, é a questão de médicos. Aumentou a demanda de forma significativa por conta da Covid-19, porque hoje a gente tem as pessoas que têm problemas com Covid e aquelas outras enfermidades que sempre existiram. Então, a gente está caminhando e buscando todos os caminhos, inclusive buscando apoio da instância federal, da instância estadual. Diversas vezes eu liguei e ligo para o secretário estadual de saúde, doutor Chaves, já conversamos algumas vezes com o governador, e tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente tem feito. A gente está preparado para inaugurar até 30 leitos de UTI Covid. Nesse momento só nos faltam profissionais. Se a gente tiver profissionais, a gente inaugura amanhã. Mas a gente, infelizmente, está tendo essa dificuldade, a gente está buscando caminhos, inclusive o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, né, que tem um TAC com o município, vedando, proibindo a contratação via RPA. Nós tivemos autorização para contratar via RPA, que é muito mais rápido. Só para vocês terem uma ideia, e eu preciso ser claro com vocês, o mais transparente possível, a gente está chegando a oferecer aí em torno de R$15 mil para os médicos, para fazer um plantão por semana, e infelizmente não querem, para a gente entender o quanto que a situação ela é bastante dramática. Inclusive, né, se vocês tiverem colegas médicos, né, que queiram trabalhar na rede pública de Nova Friburgo, queira vir de outros municípios, esteja nos ajudando, entre em contato com a secretária de saúde, para que a gente consiga melhorar aí o atendimento à sociedade. A gente criou o centro de triagem lá em Olaria, ainda é pouco, a gente precisa de um outro centro de triagem, inclusive a gente está buscando aí um empréstimo do espaço onde funciona o Cefet, a gente esteve lá, precisa fazer alguns ajustes. A nossa intenção é ter um outro centro de triagem, né, para atender aí a sociedade. Algumas pessoas dizem assim, mas era melhor antes que tinha aquelas tendas e tinha um centro de triagem. Aquelas tendas estava saindo para o município, vereador Cristiano, mais de R$1 milhão, totalizando toda a dívida, aluguel de tendas. Então, assim, como é que o município vai pagar centenas de milhares de reais em aluguel de tendas? Por isso que a gente falou, não vamos renovar o contrato, vamos buscar um outro caminho. E aí a gente utiliza hoje o centro de triagem, em que o município não paga um centavo, porque é o espaço próprio do município. E o Cefet, se a gente lograr êxito também, vai ser custo zero para o município. A gente, com todas essas dificuldades, a gente conseguiu fazer 124 cirurgias ortopédicas, zerando a fila. A gente conseguiu reativar a lavanderia. Foi uma grande conquista para os servidores.
Até porque, num outro momento, as roupas foram lavadas sob contratos emergenciais caríssimos, em um dado momento, sem contrato algum, sendo cobrado ao município R$ 20,80 o quilo de roupa lavada. E nós aqui, como vereador, denunciamos, e aí teve que refazer o cálculo, gerando uma economia de mais de R$400 mil em favor dos cofres do município. Imagine se não tivesse identificado isso lá atrás. Nós perderíamos mais de R$400 mil. Então, estava paralisado em torno de 4 anos. A nossa lavanderia é moderna, equipamentos de última geração, e que os meios estavam paralisados lá durante muito tempo. E nós reativamos a lavanderia, que era um dos grandes problemas que a saúde enfrentava. E aos poucos, a gente vai avançando, de setor em setor, de local em local, para que o Hospital Municipal Raul Sertã seja uma grande referência de atendimento na região e no estado do Rio de Janeiro. Com toda a precariedade que lá tem, eu ouso dizer que é um dos melhores lugares em relação aos cuidados e combate à Covid-19. Isso eu falo fundamentado em números. Municípios que têm as mesmas características, praticamente o mesmo quantitativo de habitantes, têm tido resultados, principalmente óbitos, bem maiores do que a nossa cidade. O que demonstra e prova o quanto que os nossos aguerridos e heróis profissionais da saúde são qualificados. O quanto que o Hospital Municipal Raul Sertã, com todas as dificuldades que tem, ele muitas das vezes está muito mais à frente do que muitas unidades particulares do nosso país. Justamente porque os nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos aqueles que atuam diariamente na linha de frente, na saúde pública municipal, exercem um trabalho com excelência, com efetividade. Então, a gente, com o passar do tempo, pode estar certo que a gente vai ter aí um investimento significativo na nossa atenção primária, que a saúde começa com as iniciativas e ações de prevenção, de conscientização, da promoção da saúde, e dessa forma a gente vai desafogando aí o Hospital Municipal Raul Sertã. A gente, nesse período de pandemia, algumas secretarias, na prática, visualmente, as pessoas não enxergam os resultados, justamente porque está havendo um trabalho minucioso nos bastidores. A gente está buscando a revitalização, né, da Cachoeira Véu das Noivas, a gente está traçando todo um projeto de esportes, de turismo para a nossa cidade, porque quando passar esse período de pandemia, a nossa cidade está suficientemente preparada para receber os turistas de todas as partes do país e atraí-los para cá, para que o nosso comércio, para que a moda íntima, para que as cervejarias artesanais, para que as nossas vocações econômicas sejam profundamente fomentadas e a gente consiga dar a volta por cima, se recuperar, né, e voltar a ser protagonista em vários âmbitos aí da nossa cidade. Inclusive, a gente tem estudado a possibilidade e aqui um estudo, a gente ainda não está afirmando que nós vamos fazer, mas a transposição daqueles que são seletistas para estatutários. Alguns municípios do país já fizeram isso. Isso ocorrendo, a gente vai ter aí a liberação do Fundo de Garantia para os seletistas, que vai ser uma conquista muito grande para os mesmos, e para a economia de Nova Friburgo. Porque esses milhares de servidores poderão contribuir para fortalecer, fomentar a economia da nossa cidade, vereadora Priscila. Talvez um dos momentos mais críticos que a gente vai viver ainda. Porque, infelizmente, no que se refere à pandemia, a situação econômica, que está muito ruim, a perspectiva que a gente tem mais adiante é que tem uma piora. E é por isso que a gente precisa utilizar de todos os instrumentos e ferramentas, e estamos avançando com a tecnologia nesse sentido, para que a gente atraia turistas para a nossa cidade. Para que o Nova Friburgo, vereador Isaac Demani, não
tem as suas ocupações de hotéis, pousadas, apenas os finais de semana, feriados e algumas programações esporádicas. Não! Diante de tantas potencialidades, a nossa cidade tem que estar cheia o mês inteiro. E com as parcerias, ouvindo desde o mais simples ao humilde, ao grande empresário, a gente vai avançando. A gente tem implementado o Plano Municipal de Estradas Rurais. A gente concluiu um trabalho fantástico lá em Pilões. O vereador Dirceu acompanhou de perto. A gente tem utilizado, né, de alguns materiais bem menos custosos, com parceria com algumas comunidades, garantindo uma boa trafegabilidade, um bom escoamento da produção. Então, aos poucos, a gente vai avançando nesse sentido. Inclusive, quero dizer para vocês que a gente firmou um convênio com o DR, com o governo do Estado, em que assumiu a responsabilidade de fornecer para o município insumos para que a gente consiga aí ter uma pavimentação asfáltica nos locais em que a gente mais identifica necessidades. Inclusive, no dia, nós tivemos um encontro com alguns prefeitos da região. Nós falamos da nossa usina de asfalto, doutor Rodrigo, em que eles ficaram maravilhados. Inclusive, eu vou sair daqui, vou ter reunião com alguns deles, com o subsecretário de Estado, provavelmente o presidente da DR também vai estar aqui, para a gente buscar uma parceria com os municípios vizinhos, para que a gente tente aí a reativação da usina de asfalto quente. A gente sabe que a capacidade da nossa usina, vereador André, é de cerca de 80 toneladas hora, ela está paralisada há anos. Só o município, por si só, para assumir essa responsabilidade, fica muito custoso. Agora, se a gente firmar alianças, unir forças com municípios vizinhos, com o próprio governo do Estado, que se interessou, inclusive, em utilizar a nossa usina para fazer as pavimentações das vias de responsabilidade do Estado, né, e recebendo esses insumos do governo do Estado, a gente tem totais condições de avançar. Então, a gente está nessa articulação com os municípios, com o governo do Estado, justamente aí para que a gente consiga melhorar as nossas vias da cidade. Porque a gente sabe que a operação tapa-buraco é importante, é necessário, tem que continuar? Obviamente que sim. Mas essas operações tapa-buraco, só esse ano a gente fez em torno de tapamos em torno de 1.500 buracos. Ainda assim é muito pouco. Quantas ruas ainda estão esburacadas? Daqui a pouco, esses 1.500 buracos acabam se transformando em 2.000. Por quê? Porque chega um determinado momento que é necessário uma pavimentação de qualidade. Né? Se a gente observar bem, os asfaltos que foram feitos antes da gestão do prefeito anterior, o asfalto quente com a nossa usina, está impecável, vereadora Vanderlei. Só quando a água de Nova Friburgo rasga, né, que destrói. Mas se a gente analisar bem, é de 2016 e tem 2021. Está há 5 anos. O asfalto está impecável. Então, ao longo do tempo, né, a gente observa que acaba sendo até bem menos trabalhoso, se botar na ponta do lápis, até menos custoso o asfalto quente do que o frio. Porque o frio tem que fazer repetidas vezes. Então, desloca equipamentos, pessoal, tem que comprar mais matéria-prima e por aí vai. Né? Então, esperamos aí que a gente logre êxito nessa parceria com o governo do Estado, que vai estar gerando aí benefícios a toda a municipalidade, inclusive gerando até economia em relação aos veículos. Quantos veículos se quebram na cidade por conta aí dos buracos que nós temos espalhados por Nova Friburgo? A gente reafirmou o convênio com o Emater Rio, né? Somos um dos poucos municípios do país que tem esse convênio. A gente está numa programação de divulgação da nossa agricultura familiar aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente está dando suporte, né, para que os nossos agricultores, inclusive, sejam orientados, né, instrumentalizados, para que possam participar, né, de
licitações, aí, chamamentos públicos espalhados pelo Estado, né, principalmente aí da alimentação escolar. A gente está aí caminhando também com convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem, com as nossas subprefeituras, né, e serviços públicos, fazendo vários multirões nos bairros, né, ainda assim, reconhecemos, é pouco, é insuficiente. Por mais que façamos os mutirões, enquanto, vereador Max, a gente não tiver uma boa estrutura de equipamentos e uma boa quantidade de pessoas na rua, os braçais, infelizmente, a gente não vai ter a eficácia esperada. Inclusive, tem alguns vereadores que até apresentaram ideias e propostas em relação a uma terceirização, contratação de uma empresa. A gente está estudando, né, fazendo todas as análises, o custo-benefício sendo favorável ao município, por que não? Né? Então, a gente precisa avançar. Inclusive, a gente tem a nossa oficina bastante sucateada, de longa data. Temos que ser realistas. Ela não atende satisfatoriamente às demandas que a gente tem no dia a dia. Por mais que a gente tenha lá os nossos mecânicos, o Guilherme, que dá o máximo de si, que se dedica, né, que faz tudo que está a seu alcance, mas a gente sabe o quanto que fica bastante agarrado. Então, nós estamos, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística, fazendo levantamento de dados, todo um estudo, para a gente buscar um caminho de contratação de empresa para prestar o serviço de oficina. Porque é inadmissível que um caminhão quebre e ele fica 3 meses, 8 meses, 1 ano parado. É um prejuízo muito grande para o município. Então, se a gente tem uma empresa, quebrou, enviou para a oficina, vai fazer a manutenção, o município vai pagar, resolveu o problema. Né? Então, a gente também tem avançado em relação a isso. A gente, quero aqui até agradecer o vereador Carlos Leandro, né, que iniciou essa articulação com o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, o Serginho. Existe uma possibilidade muito grande, da gente trazer para a nossa cidade o centro tecnológico. Nós seríamos o único município da região inteira contemplado com esse centro tecnológico, super moderno. A estimativa é de que sejam instalados 8 no âmbito do estado do Rio de Janeiro, cujo gasto vai girar em torno de 100 milhões de reais. Então, a gente já apresentou o terreno, né, que é da educação, ali no Córrego Dantas, que atende às características aí do projeto. Se a gente obter êxito, vai ser um grande centro de formação profissional tecnológica, em que muito em breve a gente vai ter um workshop na nossa cidade, a gente vai discutir, né, com os setores econômicos, para que a gente tenha um centro de formação que seja vocacionado. Que do que adianta a gente ter alguns cursos na nossa cidade, se a gente vai estar formando pessoas e as mesmas não terem onde trabalhar. Então, a ideia é que esse workshop sinalize e aponte para o município, né, quais são as suas principais necessidades de mão de obra. E a partir daí, a gente vai estar desenhando, né, junto aí com o governo do estado, esse centro tecnológico que vai ser um grande legado aí para o município de Nova Friburgo. Inclusive o próprio ministro da Ciência e Tecnologia está muito interessado também para ser aí um investidor nesse projeto aqui em Nova Friburgo. Uma boa notícia, nós retornamos essa semana as obras do Tiradentes, lá em Amparo. Falta muito pouco para que ela seja plenamente concluída. A gente herdou da gestão anterior as obras da reforma da cozinha da maternidade, já foi plenamente concluído. Né? Muito em breve a gente vai retornar com a cozinha da maternidade. O gasto
anual em torno de quase 3 milhões de reais, com a terceirização, né, e um serviço em que há muitas reclamações. Então, a gente vai retomar esse serviço, vereador Caguinho. Vamos dar dignidade aos nossos servidores, às nossas gestantes, e vamos gerar economia aos cofres do município. Com essas economias, a gente vai aplicar para atender aí as necessidades da nossa população. Né, o vereador Wallace tem acompanhado de perto, e quero aqui até agradecer Vossa Excelência, vereador, pela sua dedicação lá na comunidade de São Geraldo, né, foi iniciadas as obras da UBS de São Geraldo, a população de lá merece, né, uma UBS nova, e a gente pede que o senhor continue fazendo esse trabalho de fiscalizador, né, para que a empresa cumpra com o cronograma que foi estabelecido, porque eu já disse internamente que acabou a farra dos aditivos sem qualquer tipo de necessidade. Se realmente comprovar por A mais B, através de uma memória de cálculo, que de fato tem que fazer um aditivo, ok. Mas há de se lembrar que no passado, praticamente 100% das obras eram aditivadas, de prazo e de valores. Por que não viram lá atrás no projeto? Claro que em algumas situações a gente entende. Por exemplo, estou aqui com o vereador Isaac Temani, a gente foi lá na Escola de São Jorge, o projeto inicial tinha algumas inconsistências, e agora tem uma outra empresa que vai ter que fazer os ajustes. Senão, a gente vai ter um problema estrutural logo assim que inaugurar a Escola de São Jorge. Por isso que esse caso excepcional tem que se fazer um aditivo, para corrigir uma falha do passado, e a gente vai fazer para garantir aí uma escola de qualidade. Eu me lembro muito bem que é uma luta de anos do vereador Isaac Temani, desde lá do seu primeiro mandato, que ele vem lutando por essa escola, né? Foi caminhando a passo de tartaruga. A gestão anterior demorou, mas tem que reconhecer que fez a sua parte, deixou o processo encaminhado, e agora a gente está dando sequência para que, em breve, a gente consiga inaugurar um dos maiores complexos educacionais aqui da nossa cidade e um dos maiores bairros de Nova Friburgo, que é o bairro de São Jorge. A gente também herdou as obras da subestação elétrica do Raul Sertã, que já foi plenamente concluído. A gente sabe muito bem, né, e o vereador Cristiano Guerin, que foi secretário de Saúde, o quanto que havia uma preocupação enorme em relação à carga de energia elétrica. Quem imagine, né, os pacientes que estão no leito de UTI, estão na unidade coronariana, estão com respiradores, e a carga elétrica cai e fica aí um bom tempo, né? O que seria aí desses pacientes? Então, esse problema definitivamente foi resolvido, a gente não vai ter mais problema em relação à carga elétrica do hospital, né? Falta agora a gente avançar para trocar aí todo o cabeamento. A gente tem feito muitas recuperações de pontes. A iluminação pública é um grande problema que o município tem de anos. A gente, até o dia 14 de fevereiro, nós trocamos 1.224 lâmpadas, o que demonstra que o município tem capacidade, sim, com a sua estrutura própria, de fazer essas intervenções. A gente tentou uma renovação de contrato com a empresa que alugava os caminhões. A empresa não quis, disse que o valor era baixo, mais de R$400 mil a cada 6 meses. Era em torno aí de R$820 mil ao longo de 12 meses. Ainda assim, ela falou que era caro. A nossa intenção inicial era renovar esse contrato até que desse tempo da gente comprar os veículos, que o processo está em trâmite e a gente vai ter aquisição desses novos veículos. Com os caminhões, vereador Mike Queiroz, mas a nossa equipe técnica, a gente vai dar toda assistência à sociedade. A gente aproveita aqui para pedir desculpas, porque nesse momento a gente está tendo algumas dificuldades em relação à prestação desse serviço. Inclusive, a gente está buscando aí uma parceria, de que uma empresa ficou de nos ofertar um caminhão temporariamente, até que a gente receba aí aqueles que nós estamos comprando, né? Então, assim, esse momento
a gente está passando aí por essa dificuldade, mas depois que a gente tiver os caminhões, com a nossa estrutura de pessoal, com o passar do tempo, a gente vai quase que zerar a fila aí de iluminação pública na nossa cidade. Que eu me lembro muito bem que a gente chegou a ter mais de 5.000 pontos de iluminação pública sem devida iluminação aqui na nossa cidade. Nós substituímos aí em torno de quase 500 manilhas, né, por uma melhor drenagem aí nas nossas ruas. O valor exato que foram 497 manilhas. A Secretaria de Obras, né, fez o muro de contenção do deck ali no bairro Vila Amélia, né? Eu me lembro que o dia que aconteceu aquele incidente, vários vereadores foram até o local. A gente agradece aí o apoio de vocês, é importante a sociedade ver vocês lá, que vocês estão lutando, que vocês estão fiscalizando, que vocês estão brigando, né? E com os recursos próprios, com toda a estrutura do município, a gente fez uma obra de qualidade, né? A gente vive um momento bem complicado em relação à educação. A gente fez um diagnóstico através da Secretaria Municipal de Educação das 121 unidades educacionais. Nós fizemos um diagnóstico com o pessoal das escolas e, posteriormente, nós fizemos visitas técnicas, quando nós instituímos uma equipe composta por membros da Defesa Civil, Secretaria de Obras, EGCP, justamente para gerar uma classificação quanto às condições dessas unidades educacionais. E é triste saber que, ao longo de 2020, o ano inteiro praticamente, as escolas ficaram fechadas, sem uma manutenção básica e mínima. Aquele era o momento para se aproveitar para fazer as intervenções necessárias, dentre elas a Escola Municipal Hélio Gonçalves Correia, lá do Jardilândia, que é de muito, muito tempo. Toda vez que chove, as salas ficam inundadas. O processo já estava bem avançado, até porque existe cobrança da Câmara e do Ministério desde lá de trás, e infelizmente nenhum desses processos de manutenção das unidades, de construção e de reforma das unidades educacionais de Nova Friburgo. A gente, através desse diagnóstico, nós identificamos algumas dezenas de unidades que nós classificamos como verde, ou seja, unidades essas que estão aptas a retornarem às suas atividades. Outras estão classificadas, né, como amarelas, que precisam de algumas adequações, principalmente sanitárias. Existem ambientes, algumas unidades, e aí é um problema lá de trás, né, de projeto, né, que não houve uma previsão de circulação de ar. Então, existem algumas unidades que a gente vai ter que colocar a janela para que as mesmas saiam de amarela para verde e estejam aptas para que as crianças retornem aí às suas atividades no momento em que a gente estiver numa situação mais tranquila da pandemia. Então, a gente decretou, através do decreto 891, a essencialidade da educação, e com isso a gente deu prioridade máxima às intervenções necessárias das nossas unidades. Eu tive recentemente com o vereador Zezinho, lá no Demerval, uma situação deplorável. É triste, vereador Maico, uma escola tão histórica, tão importante para o bairro de Olaria, por todo o Nova Friburgo, no abandono total. As salas com muitas infiltrações, um completo abandono, e nesse momento a unidade não tem condição de retorno, porque ficou um ano fechado e não teve um mínimo aí de sensibilidade e boa intencionalidade para fazer os reparos necessários. A gente, como eu disse, estamos cumprindo a Lei 40/2008,
pagando o adicional de qualificação e a mudança de classe, que estava paralisada há anos, 6,5 milhões entre processos administrativos e judiciais que o município está assumindo. Como eu disse agora há pouco, a Escola do São Jorge vai ser concluída. A gente vai construir a Escola Municipal Odete Pena Muniz, já tem recursos reservados para essa finalidade. Uma das escolas mais importantes, com uma história linda da nossa cidade. A estimativa inicial é de em torno de 3.600.000 reais. É uma grande escola. Cascão aqui está cobrando, lá em relação em Terra Nova. A gente já tem alguns processos abertos em relação à Terra Nova. A nossa intenção é construir alguns equipamentos públicos naquela localidade, e a gente vai construir, né? Inclusive o vereador Zé Roberto nos procurou. A gente está buscando aí uma parceria com o 11º Batalhão da Polícia Militar, né, para instalar um posto policial numa posição estratégica no Terra Nova. A gente sabe que há essa necessidade, né? A gente já está certo a reforma da escola Isabel Gomes Siqueira, a estimativa de 148 mil reais, da escola Claudia Antônio de Lima, no valor de mais de 500 mil reais, Hélio Gonçalves Correia, também no valor superior a 500 mil reais. Nós já temos aí o início de levantamento de dados do EGCP para a gente ter um processo de manutenção das nossas unidades de modo geral, né? A gente precisa ter uma empresa que forneça esse serviço de forma contínua, todas as vezes que precisar de uma manutenção nas nossas unidades, ter essa empresa à disposição para melhor servir a nossa sociedade. A gente tem o nosso gabinete aberto todos os dias, às quartas-feiras, até o dia 22 de março, de pessoas da sociedade. Às quartas-feiras nós recebemos quase que 100 pessoas, ouvindo as suas críticas, as suas sugestões, as suas queixas, algumas situações tão simples de serem resolvidas, a gente dando aí os encaminhamentos. A gente sempre está aberto para ouvir as instituições de modo geral, inclusive na pandemia, por conta das restrições e flexibilizações da economia, muitos segmentos têm nos procurado e a gente tem ouvido a todos e sempre vamos ouvir. Inclusive alguns vereadores e vereadoras levaram esses grupos lá para conversar com a gente, porque a gente entende que através do diálogo que a gente vai construir uma cidade melhor. Diante dessas discussões, ouvindo muitas das vezes os senhores, as senhoras, a sociedade de modo geral, os empresários, quando a gente chegou ao estágio de bandeira roxa, em que o regramento desde lá de trás tinha previsão do não funcionamento do comércio, a gente começou a pensar numa alternativa para que a gente não inviabilizasse as atividades econômicas e que buscasse conter o avanço da Covid-19, destacando que a gente, naquele momento, estava em bandeira roxa, ou seja, o pior estágio da pandemia. Ouvindo as pessoas de modo geral, nós fizemos uma tentativa, justamente buscando esses dois objetivos: diminuir a circulação de pessoas na rua e não inviabilizar as atividades econômicas. Daí nós optamos pelo rodízio do CNPJ, que houve muitas reclamações, muitas indagações, muitos questionamentos. Matematicamente, a estatística nos mostrou uma redução em relação à circulação. A gente conseguiu, pela primeira vez, ter um tratamento isonômico, ou seja, os grandes, que até então nunca tinham sido impactados, começaram a ser, justamente para dividir o peso, mas reconhecemos que não foi a melhor medida. Mas nós tentamos. Foi melhor a gente ter tentado do que a gente ter mantido do jeito que estava anteriormente, com o comércio todo fechado.
E aí ontem, depois de horas da reunião, nós chegamos à seguinte conclusão, que semanalmente, divulgando uma bandeira e o rodízio do CNPJ, está gerando tanta confusão na mente das pessoas, tanta insegurança, até porque a gente tem toda uma metodologia de cálculo epidemiológico até chegar à seleção da bandeira. Aí o Estado divulga uma bandeira que conflita com a nossa, só que o Estado pega 2 semanas epidemiológicas lá de trás para dizer qual vai ser a bandeira da região serrana. E a sociedade não entende, e ela não tem mesmo a obrigação de entender, né? E nem como, justamente. E aí começa a ter os questionamentos, por que Friburgo é vermelho e o Estado é laranja? Por que o Estado é tal cor e Friburgo é diferente? Então, a gente chegou à seguinte conclusão, que os efeitos, na prática, da bandeira e do rodízio CNPJ não estavam mais de modo satisfatório. Daí a gente recuou e a gente está elaborando um novo decreto em que a gente não vai ter mais a divulgação dessas bandeiras semanais. E é claro que a cada decreto a gente vai seguir toda a orientação técnica do pessoal da saúde, da vigilância sanitária, utilizando de todos os fundamentos e bases científicas, o que significa dizer que a situação, se estiver mais confortável, epidemiologicamente falando, a gente pode flexibilizar mais. Se tiver a situação mais crítica, a gente tem que restringir mais. Nesse momento, como a situação é bem crítica, a gente vai buscar o máximo de restrições possíveis. Claro, não inviabilizando. O vereador André, inclusive, esteve lá conversando com a gente, lutando aí pela sua classe, né, sem inviabilizar o funcionamento das atividades de modo geral. Penso que é um ponto de equilíbrio, né, e aí, mais adiante, a gente faz uma revisão, vê o estado do município, e aí a gente publica um novo decreto, ok? Bem, em resumo, é isso que a gente gostaria de passar para vocês. A gente já veio aqui algumas vezes, inclusive discutir projetos, né? A gente está sempre aberto ao diálogo. A gente reconhece que a gente tem que ajustar muitos pontos, que a gente precisa melhorar, né? Que a gente precisa avançar, mas para que isso ocorra, a gente precisa da colaboração da sociedade, das pessoas de modo geral, mas principalmente da Câmara Municipal. A gente, é claro, que existem divergências políticas, ideológicas, partidárias, mas a gente precisa colocar Nova Friburgo acima de tudo. Então, naquilo que a gente tiver como ponto de consenso, vamos caminhar juntos, vamos unir forças pela nossa cidade. Aquilo que vocês entenderem que está na contramão do que é melhor para a sociedade, vamos conversar, vamos dialogar, vamos buscar o meio termo, vamos buscar um ponto de equilíbrio. Porque todos nós queremos o bem da nossa cidade. E a cidade dando certo, a gente fluindo, crescendo, se desenvolvendo, aumentando a empregabilidade, gerando renda. Isso automaticamente é bom para todo o município e, consequentemente, aumenta a arrecadação do município, mais recursos que poderão ser utilizados para investir no desenvolvimento da nossa cidade. Então, peço que cada um de vocês estejam ajudando o município dentro das atribuições que lhes confere, como fiscais, que tem que ser, se tiver errado, tem que apontar, tem que denunciar, inclusive, se houver qualquer ato, principalmente de má fé, de agente público, pode passar diretamente para a gente, porque se de fato tiver uma prova sólida, a gente vai tomar a medida imediatamente, porque jamais vamos nos compactuar com o erro. Então, internamente, a gente já identificou algumas situações viciosas e a gente está tomando todas as medidas para resolver, justamente por respeito à população. Para encerrar, todos nós aqui, prefeitos, vereadores, nós estamos políticos. E é óbvio que todos nós queremos e almejamos crescimento, projeção política. Agora,
esse sentimento, esse desejo. Tudo bom, Cachoeira? Bom dia. Nada, que isso. Todo esse desejo, ele não pode estar acima do município de Nova Friburgo. Então, aquilo que a gente tiver em comum, vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos, vamos construir uma cidade melhor para que lá na frente a gente olhe o retrovisor e diga assim, caramba, olha o quanto que a nossa cidade está melhor, olha o quanto que eu contribuí com a minha fiscalização e com o meu papel de legislador. Olha o quanto eu estou deixando legado para a minha cidade. Então, essas são as nossas palavras. Peço perdão, presidente, talvez tenha me alongado muito, né? A gente está aqui à disposição do Poder Legislativo, sempre para ouvi-los, receber críticas, questionamentos, para que a gente possa trazer luz e a gente avançar e alcançar aquilo que todos nós almejamos, que é melhorar a qualidade de vida de cada um dos friburgueses.